Que Jesus abençoe nosso propósito de hoje, clareando nossas mentes para os erros e acertos que, sem intenção, ou mesmo por uma fraqueza culposa, como diz o Evangelho, nós podemos cometer na educação de nossos filhos. Sabemos que os pais apenas fornecem o envoltório físico aos filhos, mas que esses espíritos já possuem vivências em que puderam se comprometer com a justiça divina. Cabe aos pais o direcionamento correto dessas almas, para que elas cresçam para Deus. E Joana de Ângeles dedica um capítulo do livro SOS Família a respeito desse assunto. O capítulo é Deveres dos Pais. Vamos lá, então. Por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isso porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então aqui fica claro, a infância no homem é maior para que dê mais tempo, para que essa fixação de aprendizagem se dê de forma mais efetiva, a aquisição dos hábitos. E essa formação é que vai nortear esse homem para toda a existência planetária. E continuando, como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais, no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional entre espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. A união conjugal propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais constitui motivo relevante que não deve ser confundida com as experiências do prazer, que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos os nubentes. Então aqui ela está dizendo que a união conjugal, ela tem que ser assim edificada, tem que ser uma coisa bem efetiva, baseada no amor, para que as experiências possam se dar com esses entes queridos que vão se desenvolver a partir dessas relações. E continuando, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados, esse amor possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e também a energia moral de que necessitam os filhos, no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue, sendo na atualidade de fundamental importância
no complexo mecanismo da educação. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, argila plástica que deve ser bem modelada. No capítulo da liberdade, esse fator basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. Plasma na personalidade, em delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, desse filhinho, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência e que muito depende de ti. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele ou a exagerada soma de aflição por ele. Fala de Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Aqui ela está dizendo da importância de falar de Deus a esse pequeno, de falar da fé. E continuando, ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispões de maiores ou de mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer, e por isso mais ele te amará. Todavia, se esquecesse de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá, e quem sabe reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência, e sabes discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não que poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Então, Joana de Ângeles se refere aqui à necessidade que os pais possuem de encaminhar seus filhos para o bem, através de um processo de educação. Nem permissividade demais e nem rigor demasiado. Ela se refere ao equilíbrio e ao exemplo na condução da moral dos seus filhos. E nós vamos agora falar sobre o depoimento emocionado de uma mãe, Sebastiana Pires, que errou muito. Errou, mas por excesso de zelo. Por excesso de zelo, ela errou na educação de seu filho. E conforme se refere Vinícius, os filhos só poderão devolver o que obtiveram de um saco vazio que lhe foi ofertado. O depoimento dessa mãe se encontra no livro Vozes do Grande Além, recebido mediunicamente através do médium Chico Xavier, após suas tarefas nos serviços de desobsessão e
E essas mensagens foram catalogadas por Arnaldo Rocha. Vamos então à mensagem Angústia Materna, por esse espírito Sebastiana Pires. Vamos lá então. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemos-los, em grande parte, às mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos-las, na mesma proporção, às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, transformamos esse mel em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia estranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para a minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros, entregava-se no tempo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Em vão, Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecera o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando o nosso rapaz completou 16 anos,
o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna. Mas, fim do terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar meus caprichos, e, a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizara um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto, aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, comecei a sofrer, das mãos de meu filho ébrio, dilacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se transformara agora em desapiedado verdugo. Fugi-lhe, assim, ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci, no semblante do homem que me invadia a casa, meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se meus braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada
bradou sem reconhecer-me de pronto: "Não me mates, megera, não me mates!" Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, despojando-me do revólver a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente como um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para minha mão esquerda, crispada, a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe, minha mãe, pois és tu?" Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: "Mamãe, mamãe, minha mãe." Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, em que eu possa extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: "Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem." Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Bom, aqui nós vemos como o processo educativo de um espírito é difícil e também a imensa responsabilidade dos pais na condução desse espírito para Deus. Nós vimos que o egoísmo de uma mãe, quer dizer, criar um filho só para si, superprotegendo-o e tirando dele qualquer noção de responsabilidade, levou esse espírito a continuar errando, pois sabemos que aqueles desregramentos pediam uma autoridade maior e corrigenda também por parte dos pais. E o que vimos foi justamente a fraqueza culposa por parte deles, a que se refere o Evangelho. Mas com certeza, essa foi uma grande lição para a mãe e também para o filho. Com certeza, novas oportunidades virão para o devido acerto. E é assim que acontece sempre. Vamos aprendendo com os nossos próprios erros. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.